Olá, meus amores, meus coruraros. Deus é maravilhoso, né? Estamos aqui mais uma vez para gravar um podcast muito especial com os nossos novos bebezinhos, porque eles têm 10 anos de casados e muita história Os para mais contar. novos, né? Os mais novos, né, amor? Mas tem história para contar, gente. História que edifica vidas, que edifica os casais e as famílias. E é para isso que existe o Pode Casar. Então a gente quer pedir para vocês aquelas coisas de sempre, gente. Se inscrevam no canal, curtam e comentem. Se compartilhar, então, é bênção pura. A gente agradece muito, porque isso torna o nosso trabalho relevante. O YouTube entende isso. Então, bora ajudar a gente nisso aí. Um beijo para vocês. Vamos começar esse podcast maravilhoso. Vocês sabem, eu sou Tânia Santos, eu sou artista plástica e sou influência digital, mas em primeiro lugar, eu sou a Tânia do Renato. E eu, Renato da Tânia. Ê! A gente fez ontem, Não. anteontem, 38 anos de casados. Só gaguejando. A gente é demais. Aí você joga aquelas palminhas aí, não esquece não. Beleza. Então, gente, meu amor agora vai falar para vocês quem são os nossos entrevistados de hoje. Eles são lindos, são jovens, eles são os nossos bebês e vocês vão amar conhecer esse casal. Com você, meu amor. Gente, hoje é um casal lindo mesmo, hein? Lindo mesmo. Eles estão em 3, tá? Os outros também tiveram aqui, são lindos também, mas esse também é lindo. Fala né? isso, porque senão vai dar Dá problema, confusão, não. vai dar problema pra gente. Casal muito especial, um casal que a gente não tem tanta convivência com eles, mas a gente já se fala assim, mesmo à distância, né? Que o espírito que habita neles habita na gente também. Diego Cassoto, seja bem-vindo. Lu, seja bem-vinda também. Obrigada. Vocês são bênção na nossa vida, muito obrigado, porque eles estão, né, cuidando da nossa filha, né? Então, Cuidando com eles lá, muito bom tê-los aqui. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Vocês realmente são lindos, tá? Muito Parabéns. obrigado. eu quero fazer uma reclamação pública aqui, tá, Natan? Essa vai direto para você. Que ele falou que você ama Renato, mas eu sei que não precisa você falar que ama eu, porque eu sei que você ama eu. Muito bem. Amo também. Mas, gente, vamos lá. E aí, qual a expectativa de vocês para esse podcast? Bom, primeiramente agradecer o convite, né? Nós estamos aqui muito gratos a Deus pela oportunidade. É sempre bom poder parar e refletir até mesmo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, né? Pensar, reviver a nossa história, né, meu amor? É verdade. Estamos muito honrados de estarmos aqui com vocês. Assim, coração muito grato, muito feliz. Para a gente também é muito legal, porque a gente dá uma paradinha um pouquinho na rotina. E como isso é importante, né? Nossa, É importante. Senta, conversa, reflete. Às vezes a gente está passando dias tão corridos, né? Dificilmente a gente vai conversar com alguém e a gente vai falar assim, e aí, como é que tá? E essa pessoa não vai responder. Tá corrido, tá puxado. Para desse nós jeito. também está assim, né? Cada um por seus motivos, né? No nosso caso, nós já temos um pequenininho de 2 anos, o Natan, charado. Do meu genrinho. E agora nós temos a Esther, que está chegando. Estamos entrando aí no 9º mês, quase, de gestação. E aí é aquela preparação de tudo, mas a vida, ela também continua com as outras tarefas. Rodando. Então, nessa correria do dia a dia, como é importante isso aqui. E aí, isso aqui é até simbólico, né? Sentar à mesa. Então, muito obrigado. Nós estamos aqui para Prazer nosso. compartilhar um pouquinho da nossa história, aprender um pouquinho com vocês também. A E gente uma honra pra acaba nós. fazendo comentários assim que muita gente fala, poxa, se eu tivesse visto, tivesse ouvido, talvez eu não tivesse hoje separado do meu esposo ou da minha esposa, se eu tivesse buscado uma ajuda. Mas vamos saber da história de vocês. Quer falar alguma coisa, meu amor? Não, pode conduzir. Pode subir? Pode Continuar? Pode continuar. Vamos conversar sobre a história de vocês, que não é tão longa, mas com certeza teve um começo e a gente quer saber de tudo. Pode começar. Os dois. Então, nós somos casados há 10 anos, mas nós nos conhecemos há quase 18 anos, há 17 anos, né? Isso. Nossa. E aí nós nos conhecemos assim na adolescência, né?
E ali já Quase crianças, né? Sim. existem 2 versões dessa história, Ah, entendeu? gente. Sempre existem 2 versões dessa história, entendeu? Ah, A verdadeira A e a minha dele. versão eu acho que é mais interessante, mas eu deixo ela falar. a real e a dele. É, Essa é a dele. Então eu vou contar a real. eu mal sabia antes de casar que ela vai ter sempre razão. É. O casamento é composto por 2 pessoas. Uma que tem a razão e o marido. Exatamente. É Nossa, isso aí. adoro gente assim que sabe das coisas. Já sabe, né? Então, nós nos conhecemos quando eu tinha 15 anos e ele tinha 17 anos. 17. Nós temos uma prima em comum, uma prima que é prima em primeiro grau da minha mãe, né? Segundo meu, e a prima em primeiro grau dele. Isso. E aí, no aniversário de 15 anos dessa prima nossa, nós estávamos comemorando o aniversário dela no sítio da família dele. E essa prima comentava muito do primo dela, de 17 anos, surfista na época, né? Não, meu primo, Diego, surfista. Então, todo mundo queria Nessa época já conhecer. existia fake news. Já, né? Todo mundo queria conhecer o tal desse primo, né? E nós estávamos lá em muitas meninas, aniversário de 15 anos, tinha muita, Aham. né, menina da mesma idade. E aí, o Diego falou assim: ah, me achou bonita, né, meu amor? Ele também tava na festa. Tava na Achei linda, né? festa. Me achou bonita e falou Os assim: adolescentes, né? eu quero ficar com aquela moça ali. Só que eu não o conhecia. E na época tinha muito isso, né, de ficar para se conhecer e tal. E aí o recado chegou até mim. Eu falei: não, eu não quero ficar com esse menino. Né? Ele todo pomposo, todo. Imagino, surfista, gatinho. Gente, surfista era um gatinho. varapau. A gente. E eu- Magrelo. Verdade. Hoje a gente olhando assim. A gente melhora com o tempo. Ai, A graças gente a era Deus. feio, meu Deus. Graças Vocês a são, Deus. são bonitos de A gente melhorou muito, né, meu amor? E aí eu falei: não, não, não quero não ficar com esse rapaz. E naquele dia eu o conheci mais ou menos de vista, mas a gente nem conversou. E aí eu estava passeando pelo sítio até que alguém, que eu não vou contar quem foi, né, me puxou para dentro de um quarto, vocês acreditam? Meu Meu Deus. Querendo ficar comigo. Então, na minha versão, foi ela que fez isso comigo. Ah, é? É. E Sua aí, versão A minha errada. versão tá Não errada. tem Ela não testemunha. fez. Não, não tem. não, Não tem. não tem, pior que não tem Não testemunha. tem testemunha. Graças a Deus, Renato. Por quê? Eu, na minha meninice de 15 anos, eu fiquei assim, desesperada. Porque eu falei assim, menino, você é doido, minha família tá toda aqui, né? E ele, não, eu só quero te dar um beijo. Eu falei, não, não quero te dar um beijo, não quero te dar um beijo. Esperneei, 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 até que eu consegui sair sem dar um beijo nele. E ele: "Não, mas eu nunca mais vou te ver". Eu falei: "Lamento por você, mas eu não quero te dar um beijo". E aí, assim, foi com 15, 17 anos que a gente se viu pela primeira vez, né, conversamos pela primeira vez, ele tentou me beijar, essa é a verdade, mas esse beijo não aconteceu. E ficou por aquilo mesmo, né, Acabou a festa. acabou a festa, cada um foi para o seu canto, e Que assim bom. encerramos aquele E dia, assim, que bom, né? graças a Deus. Hoje eu olho assim, estamos como pastores, né? Eu como pastor, auxiliar na Igreja Missão, agora já 20 anos depois, né? Com mais maturidade um pouquinho. E eu olho às vezes para os jovens, para os adolescentes da nossa comunidade, e eu penso assim, gente, eu dava muito mais trabalho que esses meninos. Como Deus, ele vai nos amadurecendo com o passar do tempo, né? É. Então, assim, esse foi um momento que a gente meio que se conheceu e tal. Ficou um pouco apagado da minha memória, confesso pra vocês. E aí, alguns anos depois, a gente se reencontrou no finado Orkut. Não sei se vocês se lembram, né? Da rede Orkut. social. E aí eu vi a foto dessa moça linda. Ela Quantos tinha anos depois? uns Eu 3 com 18, ele com 20. 3 ou 4 anos depois. É. E aí eu vi a foto dela no Orkut. Olhei os amigos em comuns, a minha prima, essa mesma prima. A mesma prima. Falei, prima, quem é essa Mas ela menina? apareceu para você no Orkut por causa das. Da rede porque- social. A rede social É. fez alguma associação, né? Aham. E aí, o primo, preciso conhecer essa menina é muito bonita. Ele, mas você já conhece? Não, não conheço, não conheço, não lembro. E aí, nós passamos a conversar.
né? Pelo Pelo, Orkut. pelo MSN Ah, é, pelo depois, MSN. pelo chat do Sim. MSN. E aí nós iniciamos ali uma boa amizade, e foram os acontecimentos naturais ali, de uma amizade, de um casal de jovens que se conhece. Só que aí, olha só que interessante. Eu eu sou nascido e criado no evangelho, minha esposa também, Milu também. Desde pequena, ensinada no caminho que se deve andar. Hum, Sou filho de pastores, ela é filha de um casal de obreiros também, evangelista e tal. Eh, eu mesmo, nesse tempo, ainda não havia tido experiências consistentes com o Senhor, a ponto do meu próprio encontro com Sim, Deus. acontece Então muito. eu considero a minha conversão após esse período. sim. Aham. Eu considero, quando você se converte, porque Deus não tem netos. Não basta nós sermos filhos de bons filhos de Deus, É. não é verdade? Nós precisamos ser filhos de Deus. E olha que legal, E irmão do todos. seu pai, que Isso também aí. é filho de Deus. Todos nós temos um período de encontro com Deus. Nesse período eu não havia tido um encontro com o Senhor ainda. Então eu costumo dizer, e a gente testemunha muito isso para os jovens, para os casais da nossa igreja, que apesar de todas as características de um servo do Senhor, apesar de todo o ensinamento que eu já tinha tido, meus pais, eles foram bons nisso, me ensinaram no caminho que eu deveria andar. Eu ainda não era alguém que o meu sogro, Deus, porque é isso que acontece. Nós somos filhos de Deus e quando nós nos casamos com uma filha de Deus, o nosso Senhor, ele se torna também o nosso sogro, de certa Sogro, é. forma. Eu não era alguém que o meu sogro, Deus escolheria para uma filha de Deus. Ainda faltavam experiências e uma conversão genuína. Então, nesse momento, nós começamos a ter um namoro, um relacionamento, e eu era muito rebelde. Eu costumo falar que eu era um fio desencapado, né? E aí fica a dica aí para os filhos de líderes cristãos. Muitas vezes os líderes estão atarefados, né? E aí é óbvio que não é culpa dos meus pais isso, é uma experiência pessoal. Como nós precisamos ficar atentos aos nossos filhos, né? Porque aparência e essência são coisas distintas. Então, nós tivemos ali 2 anos, né, meu amor, de namoro. Sim. Nós noivamos e nós terminamos. Uhum. Então, tivemos um rompimento. E aí, passou-se mais 1 ano praticamente, da gente sem se falar, sem se ver, sem ter contato. Isso depois do período do Orkut, daquele relacionamento. Ali do Namoraram, Orkut pra ficaram frente, noivos e nós se namoramos e separaram. noivamos. E aí nós tivemos um período sem contato algum. Foi um término de noivado muito triste, assim, para nós, para as nossas famílias. Imagina, né? Você gera uma expectativa de uma É. família que vai nascer, sabe? Então, assim, quando nós terminamos, foi muito triste. E para qualquer um que observar essa história, e até aqueles que observavam a época, falavam assim: essa história acabou. Uhum. Nesse tempo, eu tive um encontro genuíno com o Senhor. E aí é muito especial pensar nessa fase, porque por mais que ela tenha sido dolorosa, né, eu lembro que quando a gente terminou, eu fiquei muito triste, fiquei muito mal. A minha mãe, na época, até chamou minha prima para ir lá para casa, porque sabia que nós éramos muito unidas, porque eu fiquei realmente muito mal. E em aconselhamento com o pastor que na época estava, né, cuidando da gente, ele falou uma frase muito especial. E naquela frase que ele falou, o Espírito Santo falou profundamente ao meu coração, e dali para frente foi um marco, sabe? Naquele luto que eu estava de término de noivado, ele falou bem assim: "Milaine, hoje o Diego Cassuto não é homem de Deus para você". E quando ele falou isso, foi tão especial, foi uma palavra, assim, Uma que me palavra de curou. cura. Eu Sim. falei: "De fato, se hoje o Diego Cassoto não é homem de Deus para mim,
eu não quero esse relacionamento. Então E aquilo nem me tem deu mais que sofrer por isso, né. não tenho que Exatamente. sofrer por isso. Que maravilha, que história boa, Justamente. Se gente. se Tô doida que isso chegue na é frente. bem provável, se isso não tivesse acontecido, e eu falo isso sem medo de ser feliz, porque eu era um sem Cristo e outro depois de me encontrar com o Senhor. Talvez hoje, casado, anos depois, eu continuaria sendo o mesmo moleque que eu era naquele tempo. E essa transição de hombridade, muitos homens casados não tiveram. É. E carregam esse peso para dentro da sua casa hoje, Caramba. e as famílias não têm conseguido lidar. Por que eu tô Uhum. falando isso? Porque nós aconselhamos casais. E como nós podemos observar, que o problema comum da nossa geração, das gerações, são casais que se iniciaram sem a maturidade correta, a maturidade geral, a maturidade, Espiritual. espiritual, a maturidade financeira, acadêmica, familiar, sem processo de transformação, de cura, sabe. Então eu vivi esse tempo, e aí eu falo, por fora estava tudo lindo, mas por dentro eu fui para o fundo do poço também. E aí eu gosto de falar isso, porque às vezes alguém vem falar comigo: "Pastor, eu tô no fundo do poço". Eu falo: "Ótimo, Vai pegar impulso ótimo". para subir. Porque quando nós estamos no fundo do poço, a gente não tem pra onde olhar, a gente só pode olhar pra cima. É, tá no fundo, Então, você tá no fundo do poço, você acabou. não tem pra onde olhar. Dali você não passa mais. Você só pode olhar pra Deus. E foi esse 1 ano que nós tivemos, assim, sem contato um com o outro, eu me lembro que foi o meu primeiro amor com Cristo. Eu já tinha visto muita coisa, olha só que interessante. Eu nasci no evangelho. Eu fui um cordeirinho de Jesus lá da escola bíblica dominical. Sim. Então eu já tinha visto gente sendo curada, eu já tinha visto coisas sobrenaturais acontecendo, mas aquilo não tinha entrado no meu coração de fato. Parece que Deus não tinha descortinado. No tempo da dor, do sofrimento, aí eu encontrei o Consolador de fato. E aí eu gosto de falar, eu era um antes e eu me tornei outro depois. Nossa. E quando Deus muda a nossa história, ele muda tudo. A transformação é em todas as áreas. Eu ministrava a palavra ontem numa igreja e eu falei de quando nesse tempo de conversão eu já era militar, eu já era do batalhão de missões especiais, eu já era de certa forma reconhecido, as pessoas me respeitavam, as pessoas me temiam, Uhum. porque eu fiz essa construção. Deus tirou cada um de nós de um lugar. Uhum. Eu sei que Deus me tirou da violência, porque isso era para mim tão natural, sabe? E eu me lembro quando eu me entreguei a Cristo de fato, aqueles mesmos amigos, colegas que estavam comigo fazendo coisas que desagradam ao Senhor, talvez não são nem ilegais, mas desagradam a Deus, Aham. eles viram essa transformação e mudança e eles não aceitavam isso. Então, a mudança ela foi na minha vida profissional, na minha vida familiar e na minha vida relacionamental também, né? No relacionamento. Aham. Passado quase 1 ano que nós havíamos terminado o noivado, aí é o meu pecado, tem que contar, né. Eu tinha juntado dinheiro pra casar, quem Nossa. casa quer casa, né. Ainda bem que Deus perdoa, porque Então esse pecado aí, até hoje eu não perdoei. a gente tinha juntado um dinheiro, né, a gente não, eu estava juntando um dinheiro separado e tal. E aí eu eu já, assim, mais calmo, mais tranquilo, não tinha a mínima esperança de retomar, nem queria necessariamente retomar um relacionamento com ela. Falei assim: "Quer saber, eu vou pegar aquele dinheiro que tá guardado lá, eu vou viajar". Aí eu fiz 3 coisas. Eu comprei uma prancha nova, que era caro. Eu comprei um Xbox, Xbox. que naquela época era lançamento, era caro Caro. também. Torrei o dinheiro e viajei pra Argentina, sozinho, completamente sozinho. Ou seja, Gastei todo o nosso dinheiro, amor. Gastou gasta tudo. E aí, lá na Argentina, Passou o rodo. na verdade não, eu estava, assim, na paz do Senhor mesmo. Amém. Tranquilo. Eu viajei, assim, talvez foi a primeira. Você falou uma coisa interessante. Talvez foi uma primeira experiência de solitude que eu tive. Porque existe uma diferença entre solidão e solitude.
A solidão é você estar só e você sofrer com isso. A solitude é você estar bem consigo mesmo. Administrar bem. Então eu viajei sozinho por um tempo longo ali, de 15 dias, né? Que não é pouco. Aproveitou bem a solidão, no caso. Fiquei bem, conheci pessoas, fiz amigos, visitei parentes. E nos últimos dias, assim, me bateu uma imensa saudade da Milu. Que eu me lembrava o tempo inteiro que eu tava gastando o dinheiro que eu tinha juntado pro casamento, né? Aham. E aí eu fiz algo, eu procurei. Eu tava na casa de uma tia, e assim, a casa não tinha. Era muito conforto e tal, mas como eles eram mais velhos, eles não tinham computador, essas coisas, né? Sim. Tinha um computador lá com uma internet discada, e eu falei bem assim: vou mandar um e-mail pra Milu. E eu fui e digitei um e-mail, falei: olha, tem quase um ano que a gente não se fala, queria te pedir perdão por esse tempo de distância. Queria dizer que eu sinto saudade, que eu quero ser seu amigo, que eu tô voltando pro Brasil. Até chique, né, escrever isso, né? Tô voltando Voltamos pro pro Brasil. Brasil, né? Quérrimo. Até chique, né? Internacional. Tô voltando pro Brasil, gostaria mó de te ver, É. sabe? Dar um passeio, saber como Tentou você me tá convencer. e tal, porque eu tenho muito carinho por você. E ela me respondeu imediatamente. E Tam- foi muito especial porque, assim, eu e Diego, quando a gente se conheceu, com 18 anos, né? Eu já com 18, ele com 20, nós começamos a conversar, nós de fato criamos uma amizade. Antes, né, de começarmos o nosso namoro, nós nos tornamos amigos. Então, foi muito especial, porque a gente se identificava muito. A gente tinha muitas afinidades, a gente, né, compartilhava das mesmas coisas. Então, quando a gente rompeu o nosso namoro, o nosso noivado, a gente rompeu uma Nós amizade. perdemos um amigo. Nós perdemos, né, a Aham. nossa amizade. Então, foi algo doloroso mesmo, nesse sentido também. Isso. E aí, com esse e-mail dele, a gente voltou a conversar, voltamos a conversar, Como amigos. como Como amigos. amigos. Sem interesse? Não, né? Olha, Acho que dizer que é sem sem interesse, interesse, né? quando você já teve um nível de amor, de É, de- intimidade, de amizade, assim, com Aham. alguém, eu acho muito difícil. Porque você começa a conjecturar, né? Poxa, se eu tivesse. Relembrar, né? Ela realmente é uma menina maravilhosa, ela realmente é uma menina que eu Começa a gostaria lembrar. de ter uma família. E eu sei que ela também pensava assim. Só que agora nós tínhamos um desafio grande. Porque aí nós saímos, nos tornamos amigos e tal. E aí começou a nascer novamente aquele sentimento. Na verdade, nascer não, ele começou a se reacender, né? Uhum. Porque ela também viu frutos de arrependimento, de mudança em mim. Frutos de conversão. E nós tínhamos um desafio. Não éramos só nós que tínhamos rompido, nossas famílias também. E a nossa cisão tinha sido muito dolorosa para todos. Por quê? Porque quando eu comecei a namorar a Milu, eu fui adotado pela família dela, sabe? Eu amava de fato o meu sogro, a minha sogra, as minhas cunhadas. Meu sogro não tinha filhos homens, então ele tinha muito carinho por mim. ué. E a inversão de sentimentos, ela é muito proporcional, diametralmente, né? Uhum. Então, passou a ter, assim, uma repulsa. Uhum. Aquele ali é o rapaz que fez a minha filha sofrer. E, em contrapartida, eu tenho uma família também italianona, muito carinhosa, uma mãe muito corujona, que também falou: olha, a Milu fez meu filho sofrer. Porque os dois lados Porque nós tem estamos falando do culpa, né? rompimento de um Quando você privado. É, É não muito ter um sério. negócio muito, interrompe, né? não tem E aí uma nós culpa ruim. Nós conversamos um com o Unilateral. outro, olha só. E aí foi muito prático, assim. Olha, Hum. eu gostaria de voltar. Só que, Papou. Bota aqui papou. pra mim. Olha, eu também. Só que nós vamos fazer isso do jeito mais correto possível. Sem a bênção dos nossos pais, nós não vamos nem andar de mão dada. Nós não somos namorados, nós não temos nada. E essa decisão foi de quem? De Dos nós Dos dois. dois. De nós dois. Concordaram, então. E aí, olha quando o Senhor Jesus nos encontra de fato, as nossas atitudes precisam ser distintas, né? Eu reconheço um caçoto que começou o relacionamento de namoro lá atrás,
sem se incomodar com nada, sem se preocupar com ninguém, a gente olha só pra gente mesmo, né? Sim. Em um novo tempo, onde eu falei assim, junto com ela, nós precisamos honrar os nossos pais. Nós estamos começando algo que vai ser um casamento que vai durar pro resto da nossa vida. Nós não estamos começando um, uma Namorico ficada, um qualquer. namorico. Não. O servo do Senhor tem que ter em mente que casamento, que relacionamento não é tentativa e erro. Não. Eu não começo um namoro para ver se vai dar certo. Namoro é para acabar. Ou eu identifico que existem ali sinais de que esse namoro não pode ir para frente, ele acaba. Ou ele vai acabar em noivado, que vai acabar em casamento. Nosso foco precisa ser esse. A gente tem que ter essa maturidade. Ninguém pode começar um relacionamento, ficar uma dica aí pros jovens, né? Manda dica, Eu meio que não esse vou povo nem falar precisa. pros adolescentes, porque adolescente eu corto reto. Se você não tem maturidade espiritual, Nem comece, nem maturidade namore. psicológica, maturidade financeira e acadêmica, você não está pronto para começar um relacionamento. Nós contamos uma história aqui de 2 meninos de 15 anos começando a querer ficar. Isso não existe quando você tem o devido acompanhamento. E a maturidade, que relacionamento é uma bênção, mas mal empregado ele fere, É. Com certeza. não é verdade? E aí, nós vivemos esse período da desconfiança. E no mundo ele fere e pode matar. É, exatamente. E Satanás não brinca de ser Não Satanás. brinca. Ele Não. mata pessoas, de Ele fato. mata. Ele usa feridas que vão ser carregadas, às vezes, até para outros relacionamentos. Tem gente ferindo o marido por conta de ferimentos que foram gerados lá atrás Lá por outras atrás. pessoas. É. Sim. Uma falta de perdão que não aconteceu. E gente ferida fere. Sim. Gente curada cura. É. Então, assim, quando nós retomamos o nosso relacionamento, nós fizemos tudo. Nós fizemos uma corte. E aí eu quero defender a corte. Que eu era extremamente contra. Falei, esse negócio de orar pra namorar, essa palhaçada. Não Eu poder pegar falava na mão nem isso. beijar. Ah, você tá brincando. Eu conhecer pessoa, conhecer família, conheci tudo. Eu sou gente boa, ela é também. A gente se gostou? Vamos começar a namorar logo. Essa era a minha linha de raciocínio completamente equivocada. Mas para pensar comigo, amigos. Tudo que nós formos fazer, o correto é a gente fazer um período de corte. Nós vamos chamar o período de corte de quê? De um tempo de conhecimento, um tempo de busca no Senhor, de confirmação. Se eu vou comprar um carro, eu preciso ter um tempo de corte com esse carro. Se eu for adquirir uma casa, se eu for fazer uma viagem, se eu for escolher um curso na minha faculdade, eu preciso buscar o Senhor e ter paz no meu coração. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 15 diz isso. Seja a paz do vosso coração um árbitro, um juiz, para que vivam em comunhão e sejam gratos. Então Deus vai falar conosco por meio da paz no coração. E aí nós escolhemos ter esse tempo. Nós fomos... Quanto tempo a gente foi orar no monte 6 junto? meses. 6 meses, gente. Isso pra mim antes era uma coisa de maluco. Eu não ia fazer isso nunca. 6 meses. Surfista. Ih, eu era muito Ir doido. pra monte, né? Ir pro monte, orar, pra ver se Deus vai trazer paz ao nosso coração. Pelo amor de Deus, isso pra mim não cabia. Mas nessa época eu fazia questão. Porque eu já tinha compreendido que tudo que eu tinha começado com a força do meu próprio braço tinha dado errado. E a Milu já tinha essa noção. Eu lembro que quando nesse ínterim aí, né, nesse tempo entre a gente ser amigos novamente, eu brinco que ela fez um investimento da vida dela, mas o melhor investimento que ela fez. Eu não tinha uma Bíblia quando eu me entreguei a Cristo. Eu sou filho de um pastor na casa do meu pai, tem 10 Bíblias. É. E eu Todo não tipo. tinha uma Bíblia. Como é importante Pra nós chamar de sua, né? ficarmos atentos, né? Aos filhos e tal. E ela foi e me deu uma Bíblia de presente, eu tenho ela guardada até hoje, né, amor? Sim. E ela me deu uma Bíblia do homem. E, nossa, aquela Bíblia é minha paixão. Aquela Bíblia eu já li ela 3 vezes. Meu amor é aquela Bíblia. E eu falo que ela investiu em mim. E aí, uma outra dica para quem tá querendo casar. Que esse podcast aqui pode casar, né? Pode Pode casar. casar. Não existe homem e mulher perfeita. Há sinais de que uma pessoa
é uma serva genuína de Cristo, e isso é um ótimo sinal. Mas tem áreas da nossa vida que a gente vai precisar pegar na planta. Sabe por quê? Porque há 10 anos atrás, quando eu casei com essa moça maravilhosa, eu não era o homem que eu sou hoje. E daqui a 10 anos, Deus nos der saúde, nós vamos chegar aos 20, eu vou olhar para trás e eu vou falar que eu sou outra pessoa. Uhum. Melhor, aperfeiçoado. Por quem? Primeiro por Deus, mas depois por ela. É. Então, quando vocês falaram aqui que tem 38 anos de casado, isso é E maravilhoso. a gente tem idade bem avançada, né? Somos praticamente. Ele não é idoso ainda até maio, mas em maio ele será um idoso. Eu já sou uma idosa, 12 acima de quanto? 60. Não, agora falar que é Acho que é 65, 65, né? Estão só aumentando, Estão né? só Tá aumentando, só hein? aumentando. Então não sou Olha, idosa eu acho que ainda vocês estão não. muito Já jovens para falei. serem chamados de idosos, tá? E aí a gente tem 30 anos esse ano de batizados na igreja. Nós nos convertemos em 94 e batizamos em 95, né, amor? Isso aí. E assim, a gente tem uma alegria de ver, foram 3 vezes, quase 4 vezes o tempo que vocês têm. Isso que você falou agora é exatamente assim que funciona. Passam-se 10 anos, você olha para trás, poxa, como eu mudei, como eu melhorei. Passa mais 10, passa mais 10. E não só a gente melhora como pessoa, mas melhora como casal, como Em tudo. relacionamento, em tudo. Em tudo que você imaginar, o casamento só melhora para quem tem Deus dentro dele, para quem cumpre aquelas coisinhas básicas de Deus, que é você respeitar a pessoa, amar, conversar, falar o que você pensa, falar o que você gosta, falar o que você não gosta, porque você tem que ser uma coisa que eu falo com muita mulher boba. Você tem que falar o que você não gosta no seu marido com ele, não com outras mulheres, não com outras pessoas. O seu relacionamento não pode ser entretenimento de pessoas. Seu relacionamento tem que ser inspiração e bênção para outras pessoas, e não entretenimento. Porque muitas vezes a gente vê casais com mais de 20 anos de casado, que eles são motivo de chacota na frente dos outros, porque estão casados, mas não se respeitam, Falta de sabedoria. sabe? Um não admira o outro, rebaixa o outro, quer disputar poder financeiro, poder intelectual com o outro. Isso destrói família, destrói, tira o filho de casa, aí o filho fica sendo filho de outro homem, porque as pessoas se separam, porque endurece o coração e não procura alguém para conversar, pedir ajuda. Como as pessoas erram nos casamentos sem pedir ajuda. É impressionante. Eu sou uma pessoa que na rede social sou super divertida, sou palhaça, brinco, porque eu tenho para mim que se eu entrar numa, poxa, envelheci, virou ampulheta, né, amor? 40 Caraca, anos. daqui é só por água abaixo. Não é só por água abaixo, meu Não. amor, é por água acima, que daqui eu vou para o céu. Então não tem que ficar nesse nessa tristeza porque eu estou envelhecendo. Não, muito pelo contrário, você só envelhece quem vive muito. Quem Com vive muito certeza. tem experiência. Quem vive muito e busca a Deus, estou lendo a Bíblia esse ano toda. Olha que Olha, legal. que legal. Inclusive lá na missão, quando a Fefe ganhou aquele presente, falei, esse ano quem vai ganhar um presente é a Tânia. Porque eu Vai sou lá ruim querer de ganhar ler, tá? presente lá, ué. É isso Vou lá mesmo. ganhar presente, ganhar Isso E aí. vai ganhar. vou ganhar Vai lá no culto ganhar não presente. precisa ganhar presente não, eu vou lá na frente e as pessoas vão saber que eu também, E você vai testemunhar. que li a Bíblia É. toda. É isso aí. E olha É como delicioso isso, gente. sim, é muito especial. E aproveitar que você falou isso, essa questão, né, do aperfeiçoamento de Cristo em nós. Muitas vezes a gente deixa de perceber que ele vai começar no seio familiar. É. Então é o nosso cônjuge que vai permitir que o fruto, que as virtudes do fruto do Espírito sejam aperfeiçoadas em nós. Que às vezes a gente tem aquela falsa dimensão de que a gente é paciente com o de fora, com um amigo do trabalho, né, ou com alguém da própria igreja ou de algum espaço comunitário que você frequenta.
Mas quem está ali no dia a dia com você é essa pessoa que o Senhor vai te usar para É. lapidar. E aí, a partir desse discernimento, a gente consegue olhar para trás e falar assim: de fato, eu tenho 10 anos de casada e hoje eu percebo que eu sou uma mulher muito melhor em várias áreas da minha vida, né? E é muito especial hoje a gente poder olhar para nossa história, né, meu amor? Sim. Perceber que 10 anos se passaram e como eu amadureci, como o Diego amadureceu, né? Como que a gente começa a dar valor de fato àquilo que precisa ser valorizado, né? E validando ali, aprendendo com a maturidade, com o aperfeiçoamento de Cristo em nós, com as pequenas coisas, com os pequenos desafios, né? Então é a sua esposa, é o seu marido, são os seus filhos que vão permitir que Cristo seja gerado em você, É. né? Que Cristo seja gerado em nós para que a gente possa refletir isso fora do nosso âmbito familiar, fora do espaço familiar. E olha como isso é especial. Você falou agora de ler a Bíblia, né? Durante um ano. Eu lembro que quando o Diego se propôs nesse desafio, eu ficava Esse admirada. mesmo desafio que Esse você mesmo aceitou, eu aceitei desafio. anos atrás. Ele aceitou, acho que é a sua primeira vez Meu na primeiro missão na missão serra, foi 2018 2016. que você começou a ler a Bíblia Foi. toda? Eu sei que foi Eu já algum tinha lido Foi na quando eu fiz virada de seminário. ano de 16 para 17, foi a primeira vez que eu iniciei uma leitura bíblica de fato, porque eu vi uma menina de 11 anos indo lá na frente. E eu falei: "Não, é inadmissível, já tem mais de 30 de idade e a menina de 11 anos já leu a Bíblia inteira, eu não". Não, é isso. aqui, gente, tem que falar uma coisa. Eu já tinha lido a Bíblia antes, porque eu fiz seminário lá em Isso aí. 1900 e bolinha. Só que aí a Mas só gente que depois eu fiquei É, sonsa. Uhum. É porque eu sou muito. Acho que eu tenho TDAH, né? Que hoje é moda, né? Ter TDAH, essas coisas aí da moda. É porque eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho muitas frentes, aham. além de cuidar da minha casa, do meu marido. Eu tenho 1000 coisas que eu faço. E aí não era uma prioridade para mim. Estou falando que não era mesmo. Sim. Não tem por que mentir, mas hoje é uma prioridade para mim. Amém. Legal. Tanto que eu fui passar o fim de semana, eu adiantei a leitura leitura. até ontem. Se eu não ler hoje, eu já fico atrasada. Porque falta 3 versículos de Provérbios para me completar o dia 23, que foi ontem, né? Falta Ontem foi dia 23, ontem. né? Ontem foi 23, não foi? Isso. Então, falta 3 livros, Capítulos. 3 capítulos. 11, 12 e 13 de Provérbios para eu ficar em dia e tem que ler o de hoje. Olha que legal. Mas estou quase Justamente. em dia. E aí, essa influência, né, de um com o outro dentro de casa. Depois que nós casamos, quando ele se propôs a ler a Bíblia pela primeira vez, de forma contínua, regular, né, tentando trazer ali a finalização anual, eu lembro que eu ficava admirada, porque todos os dias eu o via sentar e se debruçar ali sobre a Escritura, todos os dias. E eu comecei a desejar aquilo para mim. Então, no outro ano, eu me propus a esse desafio para a honra e glória do Senhor conseguir Conseguiu. cumprir, mas por algo que ele começou a semear na nossa casa, no nosso lar. Então, o Senhor, ele sempre quer comunicar algo, né? E a gente precisa perceber o outro como alguém que vai possibilitar Cristo sendo gerado em nós. Mas para isso a gente precisa estar ali com o coração aberto. Agora você vê uma coisa, essa questão da leitura da Bíblia, o Renato, ele lê a Bíblia todo ano, todo ano. Olha que Uhum. legal. Não existe o Já tá desafio. na Já não é mais um desafio. natural para ele. É um vício. Olha Ele aí. tem isso, ele lê lê a Bíblia pentecostal, depois ele lê a Bíblia de linguagem de outro. Nossa, como João Ferreira eu tenho Almeida, certeza que Deus fala coisas É. completamente novas o Não. tempo inteiro. Aí o tempo cara inteiro. fala assim, cara, às vezes você tá num, Então ele não tem desafio. tá Aí num- quem me desafiou foi Fefe, tá vendo? Olha aí. Uhum. Fala. você tá numa conversa, né? E quando você lê muito alguma coisa, você lembra, aí você encontra uma determinada circunstância, Sim. aí você, pá, o texto decorado, a pessoa, nossa, Admira, né? você tem um chamado, você tem que ser pastor. Não, e eu e porque te Fefe, lê. todas as dúvidas nossas, a gente sabe Na onde verdade, está. você está sendo um discípulo. É só isso, só isso. Às vezes você, assim, a pessoa fala alguma coisa, onde está na Bíblia tal coisa? Aí, como você já leu algumas vezes, você vai Você vai lembrar. lembrar. Você vai lembrar. Não, mas ele é muito cabeçudo, ele não lembra lembrar. um monte de telefone, mas as coisas da Bíblia ele lembra, assim, uma Ele- coisa muito maluca, às vezes.
gente fala assim, tá em tal lugar, assim, na Bíblia. Ele, isso aí é, fala É assim, porque a gente lê, Mas vai lendo, muito né? legal. é muito E legal. nós somos uma nação que tem pouca cultura de leitura, É. comparada a outros países, né? É, Então, assim, eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu fui pouco estimulado à leitura, né? Fui muito eu estimulado fui em zero outras estimulada a coisas, no leitura. esporte, na música, mas a leitura eu fui pouco estimulado. É um prazer que Deus colocou no coração depois da maturidade, né? Maturidade. E só que sempre é tempo para desenvolver, né? E a minha esposa, apesar da leitura bíblica lá em casa ter começado comigo, né? A leitura Uhum. bíblica é Anual. anual, que ela sempre foi uma leitora. Ela me inspirou a estudar, de maneira geral, tudo. Aham. E eu tenho prazer em estudar, porque ela sempre foi muito estudiosa. E tem uma parte da história que eu esqueci de contar de quando a gente, nesse Tá. Eu tô querendo meio chegar tempo no aí, casamento. antes da gente começar a namorar de fato, né? Que eu havia passado em economia na UFS. Uhum. E assim, eu era funcionário de um banco e eu precisava fazer algo na área ou de contabilidade ou de economia. E ela havia passado em educação física, né, meu amor? Isso. Ela havia passado em educação física. E eu falei, rapaz, eu preciso estar perto dessa menina. Eu preciso. Fiz o vestibular de novo. Abandonei a economia, passei em educação física e virei Meu calouro Deus. dela. Verdade. Meu Deus. Aí vocês se Gente, formaram, Foi a os dois. melhor motivação para eu estudar que eu já tive. E ela E depois formou você foi antes pra de carreira mim, e aí militar. eu me tornei militar nesse período, né? E aí meu curso acabou se atrasando, a gente viveu greve e tal. Ela se formou, foi pro mestrado, virou professora substituta. Anos depois, eu ainda estava na UFS, encerrando meu curso, pagando matérias, virou sua e professora. ela virou minha professora. É. Eita. E ela passava na UFS, eu brincava, né, com os meninos assim, os meninos mais novos, né? Ela toda bonita, né? Toda linda, né? Passando, toda arrumada, cheirosa. Aí ela passava assim, olhava pra mim de longe, eu olhava pra ela. Aí os caras, você conhece? Aí eu, rapaz, tô dando uns beijos nela. É mesmo, cara? Da professora, cara, casei com ela. Já era casado. Verdade. Muito bom. E Quer aí, dizer que eu fiquei sabendo pela Fefemo que ele é do Nota Air. eu sou. Você não tem noção de como que esse nome rola lá em casa, Nota Air. É mesmo? Eu não sei Ela gosta da de falar onde esse que nome. eu falo isso, gente, é muito engraçado. Pode falar. É muito engraçado porque, por exemplo, se meus filhos saem de casa, eles jovens, adolescentes, não sei o quê. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês, onde vocês estiverem, vocês me respondam, me deem notícia, atendam o telefone, porque se vocês passarem da hora, eu mando nota E atrás de vocês. Aí eu falo isso, eu vivo falando sobre nota E, conheci alguém de nota E, mas a moça lá que você conheceu, que ela falou assim: vou trazer ela aqui para ela conhecer. Não tem aquelas Maju. coisas de criança? Aham. Quando a criança é encantada com o negócio, sou eu com Aham. nota E. Eu tive lá esses dias. Não, inclusive. então agora tem que fazer uma visita, anotar Ai, aí. gente, tem Tive que fazer lá. uma visita, fazer Levar um você lá. Gente, que criatura. E eu tenho medo de voar, tá? É Tenho mesmo? medo. Eu viajo de avião já várias vezes, já fiz viagem 14 horas de voo e não gostei, mas vou. Mas eu tenho medo de voar. Eu quero só conhecer. Não precisa fazer aquelas coisas que tem nos programas, não, de botar a pessoa. Não, será que eu tenho coragem? Pendurada no cesto com a gente? É, Não, meu filho, não duvido, não. tem isso. Não duvido, não. Tem, né, amor? Tem. Tem, eu sou meio doida. Mas e aí? Vocês chegaram no ponto de hoje serem pastores e ajudar casais? Sim. Ou são jovens e adolescentes? Como é que é o Na ministério? verdade, como pastor auxiliar, a gente acaba absorvendo. É interessante falar sobre isso, porque num primeiro momento, nós fomos uma família pastoral da juventude. Aham. E nós permanecemos assim até hoje. Então, nós tínhamos ali um grupo de convívio entre jovens. A comunidade que a gente serve é uma comunidade com um número relativamente grande de pessoas. Então, a gente sempre recebeu na nossa casa muitos jovens.
Só que esses jovens foram Namorando. namorando, Noivão? noivando e casando. E nós percebemos uma nova demanda, que eram os jovens casais, os Uhum. jovens casados. Sim. Com todas as dificuldades e lutas que nós tivemos, que vocês tiveram, um pouquinho antes de nós, e que agora eles estão tendo, e mesmo a gente tendo, à época, né, 6, 8 anos de casado, a gente conseguia perceber que, poxa, isso que eles estão vivendo a gente já viu, Aham. sabe? Essas Dá para lutas, aconselhar. a gente pode ser positivo E ajudar, né? e instrutivo, né? E aí houve uma transição, assim. E até hoje a gente brinca, que a gente permanece com os jovens, recebendo os jovens na nossa casa, e a gente fala assim: nós estamos querendo que vocês sejam promovidos para o grupo dos casais. Aham. E num primeiro momento eram os jovens casados, e agora também nem de jovem casado, dá para chamar mais, porque tá todo mundo já passou dos seus 3 aninhos de casado, É. né? Tem gente casando agora, tem gente que continua, né? E os filhos estão nascendo e agora é uma nova fase. E o casamento ele é legal por conta disso. Uhum. Porque são as etapas que a gente vai vivendo. O casamento nunca um dia é igual ao outro. Isso é uma mentira de Satanás. Todo dia tem coisa nova, Nós né? entramos numa rotina e que nós agora tá tudo muito igual, é mesmice. E não, se você for zeloso e não permitir que isso aconteça, você vai identificar que o casamento é composto por etapas. Então, nós tivemos ali a etapa do primeiro ano de casal, de casamento, que é um desafio. Nós tivemos ali os planos dos primeiros anos, dos 5 primeiros anos. Eu falo, sabe o quê, Caçoto? Que tudo são fases. Fases. São as fases. E as fases ensinam. Tem umas que são Umas que mais são ruins, difíceis, umas que são mais prazerosas. Tem as fases que Deus está nos aperfeiçoando. Nesse tempo, assim, nós tínhamos um plano, né? É sempre importante a gente ter um plano, né? É. E deixar Deus ir mudando o que Ele quiser mudar. Aham. A gente sempre falava, olha, nós morávamos num apartamento e a gente falava assim, olha, quando a gente fizesse 5 anos de casar, a gente era bem audacioso, né? Uhum. Com 5 anos nós vamos mudar para nossa casa. Não vou mais morar no apartamento. E nós vamos inaugurar, nós vamos ter o nosso primeiro menino. Eu queria até com 3 Ela anos. queria antes, mas eu tive mais juízo. É. E E olha só, e com 3 anos, eu olhei assim e falei: "Gente, mas eu pisquei e a gente está comemorando 3 eu anos de casados". E aí nós entendemos que não era o momento, assim, a né. gente precisa viver o relacionamento. É claro que tem famílias que não vão ter essa possibilidade, Sim. mas dentro do possível, a gente precisa viver e aprender esse tempo a 2. É, porque eu costumo dizer que, de fato, a palavra é perfeita em tudo. Então, quando ela fala assim: "O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor", eu entendo que nós temos o direcionamento para pensarmos, né, Para sonhar, para para planejar, planejar. Então nós fizemos os submeter isso a Deus, planos, né? né, e a resposta certa ela sempre vai vir do Senhor. A gente quer essa resposta certa do Senhor para que vivamos de fato a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. E aí, com 3 anos eu já tinha essa vontade assim: "Ah não, acho que com 3 anos, se a gente já tiver o primeiro filho eu vou ficar bem feliz". E aí com 3 anos eu falei: "Ah não, tá muito cedo". E aí foi E a gente até quando falava assim dos filhos crescerem e a gente continuar jovens, assim como Sim. vocês. é. E aí, com 3 anos, falei: "Bom, já que a gente não vai ter filho agora, eu vou continuar estudando", né, porque a carreira que eu escolhi é o magistério. O magistério você precisa estudar, você precisa continuar ali na ativa para, né, galgar lugares Uhum. profissionais. Então, eu continuei estudando e graças a Deus o Senhor nos direcionou a isso e, continuamos, assim, nessa empreitada. Sim. E com 5 anos, a gente tinha a pretensão de mudarmos de casa e irmos para uma casa maior, para uma casa, né, sonhada e planejada, assim, por nós. Mas aprove ao Senhor realizar esse sonho com 9 anos, né, É meu isso amor? aí. Com Então, 9 assim, anos. nós vivemos todo esse tempo E o e primeiro isso bebê veio, vocês tinham quantos anos? Com 9? 9 anos, Com né? 9 anos. É, No É, 8º ano de casamento. vocês pensaram em 5, é. mas Deus pensou Nós em tivemos, 9. na verdade, e olha as etapas, quando a gente fala que Deus nos aperfeiçoa nas etapas, né? Assim, a palavra do Senhor lá em Provérbios vai falar que como ferro afia o ferro, o irmão amola, né? Afia o Aham. outro, né? Nós vivemos o sonho do nosso primeiro filho, da nossa primeira gestação, nós vivemos o luto. A gente teve um aborto
Com E 7 anos de casado. 7 anos de Isso. casado. E eu costumo falar que foi o nosso primogênito é o Natan, né? Mas nesse momento nós vivemos uma entrega da nossa primícia ao Senhor. E foi muito difícil. Não porque a gente não tinha amigos, não foi porque a gente não tinha eh, rede de apoio ou maturidade, é porque era algo completamente novo e basicamente era como se a gente só tivesse um ao outro para cuidar. O Natan, o primeiro filho de vocês, é falecido? Não, o Natan, Ah, ele é foi o de 2 depois do anos. Antes disso foi o ah, Caleb. sim. Ai, que susto. E e aí nós vivemos esse momento e até nisso a gente entende hoje com o Natan, né, com 2 aninhos, que veio 1 ano depois, veio uma outra Uhum. gestação, e agora a gestação da Esther, eh, como Deus ele nos aperfeiçoa, ele nos É tudo amadurece. plano dele, né? Assim, Projeto dele. da mesma forma que eu falo, eu era um naquele primeiro relacionamento e depois eu sou outro a partir daí. Nós podemos dizer, né, meu amor, nós éramos um casal de pais na primeira experiência da gestação, e hoje nós somos um outro casal que tá aprendendo ali, tá na às vezes bate cabeça, às vezes, 2 aninhos é muito pouco tempo, passa assim, É, ó. Foi maravilhoso esses 2 primeiros anos. Agora com mais um agora bebezinho vai ser chegando e a top. gente sabe que vai ser pauleira, que vai ser, Vai. assim, cansativo, que vai mas a gente tá glorificando ao Senhor, porque ele que tá fazendo tudo isso, sabe. É, E no tempo dele. é. Talvez se a gente tivesse escolhido, como a gente falou, né, com 3 anos de casal, que tal, a gente não estaria vivendo a perfeição disso. E quando a gente fala da perfeição, e aí serve para o relacionamento do casal em si, a perfeição do casamento não está em tudo parecer perfeito, como na família da propaganda de É, margarina. não existe. Está nas lutas também, Sim, Com certeza. sabe? inverter principalmente. Em superar as coisas juntos, em construir as coisas juntos. Eu tenho muita preocupação com um casal que está começando e aparentemente tem tudo. Não precisa de construir nada. É complicado. Esse podcast hoje, olha só, a gente aprendeu muita coisa. E assim, é importantíssimo, né, que as pessoas que estão pensando em casar assistam esse episódio. Porque assim, eu observando vocês falando, eu penso assim que como Deus, ele é perfeito nas coisas. Então, por mais que vocês tentassem colocar o tempo de vocês no processo, ele de alguma forma, assim, maravilhosa, mesmo com os desgastes que ocorreram, familiares, uma série ele foi dando jeito nesse processo para construir uma relação sólida. Então, às vezes, as pessoas hoje têm 2 caminhos no casamento mal-sucedido: ou eles se separam, ou eles se suportam. E eu não sei o que que é pior. Agora, aquele hoje que está se suportando, ouvindo um podcast desse, você pode dar um jeito nisso. Então eu acho muito bonito aquele texto, não sei de qual igreja que é, não sei se é de Sardes, se é de Tiatira, não sei. Quando Jesus fala assim: "Volta de onde caíste, volta naquele momento, naquele dia, naquele tempo e reconstrói daí para frente, de acordo com aquilo que eu penso, que eu sonho para vocês", né. Então assim, é um episódio muito gostoso de ouvir, porque aí você vê os milagres de Deus acontecendo na vida das pessoas. Conheceu daquela forma, você era um cara que você não tinha ainda o conhecimento de Jesus, você não sabia quem ele era. Se naquele Só ouvia momento falar, né, só via. é, se naquele momento acontecesse o relacionamento, seria um fracasso, Seria, com porque certeza. ninguém estava Com preparado, certeza. Muito né. legal. Você não tinha hombridade, você não tinha aquela todo aquele A conhecimento que você tem hoje, a estrutura a que vocês têm, postura a postura que vocês têm hoje. Então, assim, Deus ele pegou esse episódio, assim, esse de vocês aí, esse tempo, e foi construindo um relacionamento. Eu sempre acho bonito o seguinte, Caçula, que Deus faz as coisas assim. Hoje nós estamos no dia 24 de fevereiro. Ele escreveu essa história no
naquele Eu tempo, sempre fico para que maravilhado vocês com isso. pudessem estar nesse dia. Eu tenho certeza que as pessoas que estarão ouvindo esse podcast depois vão estar também, e Deus já tinha preparado vocês para ouvir isso, para que Tá bom. vidas sejam salvas, para que casamentos Amém. sejam salvos e construídos de acordo com o projeto de Deus para a vida do casal. Rapaz, hoje, ó, Uau, né? tem que falar uau. Hoje tem. Glórias a Tem Deus. que falar um uau, Com porque, certeza. cara, que bênção, que coisa Eu linda. tenho uma De pergunta para fato, o tempo vocês. do Senhor é perfeito. É perfeito, que coisa maravilhosa, Jesus. A próxima pergunta é sobre um tempo de qualidade, se vocês têm, eu acho que com um filho de 2 anos e outro na barriga, é um tempo de qualidade diferente do que, por exemplo, nós passamos o final de semana, a gente pode estar sozinhos, numa Só pousada, tinha nós na pousada. só tinha nós, estava maravilhoso, só tinha uma piscina, Fecharam a pousada para Fecharam. vocês. Tem nada mais chique que isso. Quer galinha. ninguém aqui, só nós. Vocês precisam conhecer a Pousada Thomas ali em Marechal, é maravilhosa. E assim, vocês hoje, o que que vocês fazem? Quando vocês saem, sai com criança, né? Sim. Mas eu vejo muitas respostas aqui e que são muito gostosas de ouvir, que as pessoas falam assim, Tânia, a gente faz o nosso tempo de qualidade dentro da nossa casa. Depois que o filho foi dormir, a gente vai assistir um filme, a gente vai comer uma pipoca, a gente vai sentar e bater papo, a gente Sim. vai Sim. quando não tem aquela rede de apoio grande para, né, que possa deixar o filho para. E também eu acho que no tempo que vocês estão de casamento, isso não é tão gritante, a necessidade, porque vocês estão construindo Uhum. a família agora, porque tem um menino de 2 anos, né? E vai Já nascer tiveram um pouco de temporalidade antes, né? de tempo antes. Justamente. Vocês passaram tempo bom de qualidade antes. A gente E consegue aí, entender a etapa, né? é por É. isso que eu falo assim que o tempo do Senhor é muito perfeito. Porque várias coisas que eu pedi ao Senhor em determinado tempo, ele disse não. E hoje eu olho para trás e falo, gente, que alinhamento maravilhoso é esse que o Senhor tem no tempo dele, né? E a chegada do Natan, por exemplo, é uma dessas coisas, né? Que chegou somente com 8 anos de casados. E a gente teve esse tempo aí de ser aperfeiçoado, de amadurecer durante 8 anos de casados, né? E aí hoje a gente se vê ainda como jovens casados, né, meu Sim. amor? Eu acho que a gente ainda está iniciando a jornada com 10 anos, Com para a honra e certeza. glória do Água Senhor, para passar Não, debaixo da ponte, né? mas assim, com muito ainda para viver pela frente, com muito que a gente já viveu, mas eu vejo que é um tempo de entrega e doação, Uhum. né? Quando você transiciona para essa fase da maternidade, da Isso aí. paternidade, o casal, a família precisa discernir que vem a estação da entrega, da doação, de semear. E tanto o homem quanto a mulher precisa ter essa clareza. Senão é aquilo, né? A gente acaba se fechando e começando a colocar o peso na balança de uma forma desonesta. Sim. Ah, mas não é como era antes. Sim, não é Não como é, e era não é pra antes. E ser. não É é pra mesmo. ser. Não tem como E não é ser. pra Tem. ser, né? Então, hoje é o nosso tempo, assim, é investir no nosso filho, eh, investir agora na Esté, que está chegando, só que a gente tem essa clareza que, para que a gente possa investir neles, a gente também precisa investir em nós, Aham. né? Dando a eles esse suporte, né, A emocional. gente costuma falar isso, assim, existe um erro crasso, assim, das famílias, principalmente quando nascem os filhos, né? É, é natural que você gere um amor imenso por aquela criança, né? E que você passe a olhar aquela criança como algo assim, e é de fato um milagre de Deus na nossa casa. Só que a gente precisa guardar isso no nosso coração. Eu sei que eu vou falar algo que vocês já sabem. Renato sempre Se fala. nós amamos os nossos filhos, a melhor maneira de nós demonstrarmos esse amor é nós amarmos a mãe desse menino de todo o meu coração, É. sabe? Com todo o meu entendimento. E ela da mesma forma. Se ela quer de fato demonstrar o amor que ela tem pelo Natan e pela Esté, ela vai precisar cuidar de mim primeiro. Sim. E cuidando de mim, nós vamos dar a essas crianças uma casa, um lar maravilhoso para eles viverem. É. Então eu tenho muita preocupação com essa mentira de Satanás. Porque não, porque agora que meu filho nasceu, o primeiro da minha vida é meu bebê. Renato fala isso sempre Isso é uma aqui. mentira de Satanás. Você está condenando o fim do seu relacionamento, a morte do seu cônjuge e a morte do seu filho.
É, Porque a referência de um filho não é apenas a mãe ou apenas o pai, é uma família saudável. os dois. Sobre o nosso tempo de qualidade, a gente aprende a valorizar minutos de qualidade, Verdade. horinhas de Aleluia. qualidade. É verdade. E aí, é o que Milu falou. Nossa, é porque eu tenho a impressão que nasceu o nosso filho, a nossa vida mudou. Mudou. E, Eu tenho a e impressão que tá os anos ok. passaram e você tá diferente. Está. Nós precisamos ressignificar isso e encontrar contentamento. Isso também. Nós precisamos ver de fato assim, e não é um linguajar motivacional meramente. Não, entender. Maravilhoso que mudou. É. E é valorizar as pequenas coisas. Por Esse exemplo, menino novo, quantas coisas boas. Deus, no ano novo, por benção. exemplo, nós fomos à igreja, o culto acaba um pouco Antes da antes virada da de ano, virada, né? e nós optamos em virar em casa, eu e ele, para a gente poder sentar, comer, Botar o porque em Natan pra qualquer dormir. outro lugar o Natan estaria desconfortável, acordado, né, passado a hora de dormir. Então nós voltamos, ele já até tombado, tadinho, dormindo, colocamos no berço, e nós tivemos aquele momento ali. Foi a primeira Só nós vez dois. em 10 anos de casados que nós viramos, né, E, o ano dentro é, de casa, assistindo os fogos. Aí eu fiz uma tábua de frios foi linda pra ótimo. gente, Ai, que pra Só benção. gente nós poder dois. aproveitar Tá esse perigoso a gente tempo. só querer virar o ano assim agora. Então, E assim, a gente pode olhar pra esse episódio e falar assim: nossa, por causa do nosso filho, a gente não conseguiu se reunir com a família e com os amigos. Ai, gente, isso é Ou triste. a gente pode olhar pra isso e falar, mas assim, por 10 anos nós casados estávamos com a nossa família e com os amigos, virando o ano. É, Mas nesse ano nós estamos só nós dois aqui, quietinho. Nosso menininho tá dormindo, graças a é benção. Deus. A E paz da isso é a casa. paz do Senhor. Não que a gente não tenha que ter um momento, Sim. sabe, nosso. Pela primeira vez esse ano, depois que Natan nasceu, no aniversário dela esse mês, a gente conseguiu almoçar só nós dois. Sair pra almoçar, levar ela pra almoçar em Uhum. algum lugar. Que a gente sempre gostou muito de fazer isso. Mas em 2 anos a gente não conseguiu sair para almoçar. Aham. Nós conseguimos fazer isso. E aí a E gente ele é bem passa. pequeno, hein? E a gente conseguiu deixar com a vovó. Ô, vovó, eu te amo. Glória a Deus. E aí. E aí a gente passa a valorizar com muito mais. Benção. Né? Você fala assim, são 2 horas e meia que a gente tá aqui junto. Nós vamos aproveitar cada segundo. Você não quer levantar da mesa. Gente, Minuto já de passou, qualidade. já estamos com 1 hora de episódio, a gente poderia ficar mais meia hora, com certeza. Mas eu quero fazer a pergunta final e depois dar os presentes, os mimos para vocês, falar dos nossos apoiadores e patrocinadores. E a pergunta agora não é uma pergunta, eu quero que vocês mandem uma real para esse povo aí, que vocês já até mandaram no início, mas pode mandar uma de finalização, olhando para aquela câmera ali, uma real assim para quem está começando um relacionamento, para quem vai casar e tal. Amém. Quer falar, meu amor, primeiro? pode começar. Vamos lá. Tá bom. Para você que vai casar. Pouquinho. E para você que já está casado também, eu gostaria de um conselho que eu acho importante, e eu sei que Milu também, é que o Senhor não nos chamou para caminharmos sós. Nós precisamos ter e permitir que Deus gere conexões saudáveis para a nossa família e para a nossa casa. Então é natural que a minha esposa seja minha melhor amiga e eu seja o melhor amigo dela. Mas nós precisamos ter famílias saudáveis, amigos saudáveis, casais saudáveis, que nós vamos ter liberdade de crescer e nos aperfeiçoar uns com os outros. Então Deus não chamou ninguém para andar sozinho. Até quando ele enviava os seus discípulos, ele enviava pelo menos de 2 em 2. Não é verdade? Então, não ande sozinho. Talvez você está passando por momentos agora de extrema dificuldade e você se fechou num casulo com a sua esposa ou com seu marido e não abriu espaço para que ninguém possa entrar e auxiliar de alguma forma. Nós precisamos buscar essas conexões de apoio e Deus vai direcionar. A gente não abre nosso coração para qualquer um, mas quando a gente busca no Senhor, Ele vai trazer amigos que vão ser mais chegados que irmãos no tempo de dificuldade, no tempo de alegria, qualquer tempo, né, meu amor? Com certeza, com certeza. E é algo que eu acho que é importante também deixar registrado é essa questão sobre discernir o tempo, né? Discernir as estações, tanto quando você está iniciando o namoro, o noivado, e também quando você já casou, discernir as fases do casamento.
para que a gente não se amolde ao padrão desse mundo e pense como o mundo no sentido de que, ai, agora meu casamento tá fadado ao fracasso, ou eu só consigo ter atenção para o meu filho, né? Então, discernir essas estações e valorizar o tempo que o Senhor nos dá, de acordo com o momento que nós estamos vivendo, é fundamental também, para que a gente consiga alcançar essa clareza no Senhor, né? E viver de fato essa paz que excede a todo entendimento em todas as estações do casamento, até na estação da crise, na estação da dificuldade, que também é uma estação que o Senhor usa para nos aperfeiçoar. E tem uma estação, vocês estavam falando aí, uma estação assim, que eu acho que todo casal vai passar. Começa sozinho, os dois, vem os filhos. Um dia esses meninos vão sair de casa. E quando esses meninos saem de casa, esse tratamento, esse cuidado com o relacionamento durante pelas estações, vai chegar um momento que vocês vão olhar um para o outro e falar assim: agora nós estamos sozinhos. O ninho vazio. E muitas vezes o casal não suporta isso, É. porque não planejou. Fica mais ou menos assim, parecido com. Vocês assistiram Procurando Nemo? Sim. Não tem aquela cena que eles conseguem sair de dentro do aquário do dentista, estão todos na água. E no final, agora? um olhando por dentro de uma sacola de plástico. E aí? Acho que eles estão É. até hoje naquela Adorei. sacola de plástico. É. Não conseguiram mais evoluir além daquilo. E quando o casamento é assim, chega um ponto, olha um pro outro, não tô te conhecendo. A gente sempre tá falando isso aqui, né? É, Porque é muito mas pode importante. falar. Como é necessário. Porque muita gente que vai assistir esse episódio do lado deles, eles não Essa ouviram você estação- falar. Essa estação, todo mundo vai passar. Nós estamos triscando de passar, mas nós preparamos para isso Isso a aí. vida inteira. E o pau vai continuar quebrando, né, amor? Sim, É isso aí. sempre. Muito Ó, bom. amor, nossa. Não, é assim, a Tudo bom? correria, né? Boa tarde a todos, é verdade. Gente, olha, agora eu vou passar para vocês os presentes que a Gente, que gente. coisa linda vocês, hein? Olha, Glória a Deus. Festa, né? Bênção. mas é apaixonante. Sim, tá. Vem cá, Tem que fazer alguma coisa, fazer hein? um lanche, uma janta para ele. Chama não que a gente vai, viu? Que Aí, também foi feio, vai ser massa demais. Vamos sim. Essa O aqui bom que tá vocês- registrado, ó. Tá. Tá registrado. Isso aí. não tem como. Aqui são as canecas do Pode Casar. Ah, muito obrigado. Vocês, só de botar aí. Ah, Tomar aquele cafezinho juntos. Aqui, gente, quero que você abra, Lu. claro. As canecas do Pode Casar são oferecimento da Arte Sonha, nossa amiga Amanda, da nossa igreja. Que lindo. São essas canecas lindas. São essas. Isso, igual. Que lindo. Para vocês tomarem um cafezinho da manhã juntos. Aí pode fazer uma blogueiragem lá, Ah, marcar a com gente que a gente vai certeza. amar. Com E aqui, certeza, Lu, obrigada. um presente para você também. Obrigada. Esse azulejo que você vai ver agora, para colocar na parede, tem a opção também de colocar tipo um pratinho assim. Se você quiser, depois eu te dou o outro suporte. Então, o Pode Casar sou eu que pintei eu sou artista plástica, né? E a Fefe que fez esse lindo. Como é que é o nome disso aqui, Olha. gente? Layout? O layoutzinho aí Que legal. do Pode legal. Casar. Então, azulejos. Pode Casar, nós fomos. Nós Todo mundo que fomos, vem olha ganha aí. esse azulejo lindo. Onde que eu aponto aqui, ó? Aí, Aí tem um vidro aí que eu gosto de reciclar, sou uma pessoa amante Aí dessa apareceu. reciclagem. Acho que vem a calhar, né? Amei. Dá para colocar um algodão, alguma Amei. coisa. Lindo. amendoim olha. também, acho nada. É. Eu amo E vidro. aqui, gente, para adoçar a vida de vocês, um oferecimento. Gente, eu não sabia que ia ganhar tanto presente assim, não. Aí. O oferecimento da Brincadeiria. Pode abrir, Milu, você vai amar, são os brigadeiros. Nossa, gente. Não fa- Faça isso. Aí A grávida eu vai ficar feliz. eu sou um formigão também, viu? É, Renato também, gente. Eu? Ele ama. Quanto Então, eu estou lindo. falando aqui dos nossos apoiadores, que são a Arte Sonho Lembranças, a Brincadeiria e a Doces. Sabores salgados. Sabores Salgados, que eu sempre erro o nome. 24º Ai, episódio. Jesus, como eu sou velha, papai, me ajuda. Olha. E também. Olha lá, amor. Pode mostrar, Milu.
Olha Esse final só, aqui é uma gente. bagunça, né? Mas é uma bagunça boa. Não, a gente vai acertar isso daqui a pouco. É tudo sob E eu controle. quero falar para vocês agora, gente, sobre os nossos patrocinadores. Não tem Legal. aqueles que pagam a conta? Elasa Engenharia, meu amor aqui é o patrocinador, marido assinador. Ele patrocina. Tem vaga para patrocínio. Quem quiser ver sua empresa, o seu negócio aqui também com a gente, pode nos chamar. A Local Veículos, do nosso amigo Dudu. Muito obrigada, Dudu. Gente, é uma bênção, né? A gente poder confiar, a gente poder ter pessoas que apoiam um trabalho tão edificante quanto é esse, que é o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês passem para frente isso daí. E nós vamos agora, naquela câmera do meio lá, dar um tchau pro pessoal e dizer para eles aquela frase de sempre. Pode casar! Pode casar. Pode casar, pessoal. Tchau. Tchau! Tchau. Tchau!